já estudamos esse começo do capítulo maravilhoso que fala do exemplo da humildade de Jesus. Sempre vale a pena ler e reler, porque essa tem que ser a nossa atitude também, né? E como Paulo fala dessa igreja em Filipos, né, que tinha esse problema de desunião, né, é a única forma de superar problemas de relacionamento, né? A gente tomar essa atitude de Jesus, de ser humilde. Mas no sofrimento, né, que Paulo estava passando na prisão, que os filipenses estavam passando lá na igreja, Paulo também nos mostra que Jesus já andou esse caminho do sofrimento, né, do sofrimento maior, máximo, não tem maior do que isso, né? Mas ele também anda com a gente no caminho do sofrimento menor, né? Para a gente parece tão gigante, mas comparado com Jesus é nada, né? Mas ele anda conosco, e aí no final a gente viu que assim como a gente segue Jesus, vamos seguir o exemplo dele também, que depois do sofrimento vem a exaltação, né? Ele se humilhou tanto, mas foi exaltado por Deus o Pai. E hoje nós vamos falar um pouquinho, fazer a pergunta: quem faz o que no sofrimento, né? Qual a responsabilidade de cada um? Tem a gente, tem outras pessoas envolvidas, tem Deus. Qual a dinâmica, né, entre todas essas pessoas? Porque a gente olha para nós, tem nós, né? Tem a gente aqui desse lado. E às vezes a gente, nas circunstâncias adversas, a gente pensa que tudo depende de nós, né? Tudo é com a gente, e a gente pode sentir todo o peso, né, todo o fardo do sofrimento, da responsabilidade sobre nós. E a gente às vezes pensa, bom, se a gente não conseguir dar um jeito, o barco afunda, né? Acabou aqui, está com a gente, né? E às vezes a gente imagina que Deus deixou tudo na nossa mão, né? Agora está com você, se vira, né? Quero ver como você vai se sair dessa situação, né? Como se Deus estivesse assim do lado, apenas observando, olhando, né? E a gente também tem as expectativas, né, a nós mesmos, e quando as coisas não saem como a gente espera, a gente entra em pânico, né? A gente joga toda a culpa em nós, né? A gente se condena, né? Aí piora a situação toda. Do outro lado, claro, tem outras pessoas, né? E graças a Deus, Deus coloca outras pessoas no nosso caminho, né? Nessas circunstâncias que a gente passa, até para ajudar no nosso sofrimento, né? Para andar conosco, para nos dar ânimo, né? Para amenizar o sofrimento de certa forma, mas também corremos o perigo de nos apoiar demais nessas pessoas, né? E aí passar a nossa responsabilidade para as outras pessoas, né? Resolve para mim, né? Esse é o meu problema, mas que bom que você está aqui, né? Cuida disso daí. E a gente acaba passando a responsabilidade para eles e não assumindo o papel que a gente tem na solução que Deus vai dar, né, naquela situação. E ainda tem Deus, claro, que Deus está, né? Deus sempre está acima de todas as coisas, né? Acima de tudo. E não faz sentido a gente pensar que Ele faz tudo independente de nós, né? Ele faz tudo, claro, não precisa de nós, né? Ele realmente faz a obra, mas Ele é tão gracioso que Ele nos inclui, né? Não como às vezes a gente pensa, né? Eu vou esperar o milagre de Deus aqui, mas vou ficar de braços cruzados. Não é dessa forma que funciona, né? É outra dinâmica. Não é a gente esperar Deus resolver tudo enquanto a gente está na cabeça dos nuvens, de papo para o ar, né? Ele usa a gente também. Então vamos ver nesses versículos hoje o que nós podemos fazer, o que outros podem fazer, e no final o que Deus faz em tudo isso. E não é uma forma cada um isolado, né, um do outro, mas é no conjunto que as coisas acontecem. E nessa ideia toda, quem faz o quê, eu encontrei uma citação do Santo Inácio que achei muito bom, que ele falou: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo dependesse de você. É bom a gente colocar um equilíbrio assim, né? O que eu vou fazer, né? Está tudo comigo. Não. Trabalha, faça as coisas como se
Deus tivesse colocado tudo na sua mão, mas ore, né? Como se tudo dependesse de Deus, confiando totalmente no Senhor. E a gente vai ver essa dinâmica aqui a partir do versículo 12. Então vamos ler Filipenses 2:12, que diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Assim, ele fala, né? Assim como Jesus. A gente está falando do contexto, né? Do exemplo de Jesus, como ele se humilhou, como ele obedeceu. Então, assim como Jesus fez, porque Jesus deu o exemplo e foi obediente até a morte de cruz, vocês também obedeçam, né? Continuem obedecendo, porque vocês já vêm obedecendo há muito tempo. Obedecer a fazer o quê? A viver de uma forma digna do Evangelho, né? A viver de uma forma que Cristo nos mostrou. Então Jesus é a nossa maior motivação para continuar na nossa salvação, que a gente recebeu um dia, né, pela fé em Jesus, mas continuamos vivendo os princípios do Evangelho, da salvação, né? E Jesus é a nossa motivação. Não é uma pessoa que Deus colocou do nosso lado, né? Não é apenas um conjunto de pessoas, talvez a igreja, que Deus permitiu que andasse com a gente. Na presença de Paulo, com certeza foi muito mais fácil, né? Viver o Evangelho, ver essa pessoa exemplar, né? Ser motivado com o exemplo dele, que pessoa dedicada, né? Que apóstolo maravilhoso, que líder, né? Exemplar. É mais fácil andar, né, com Jesus e Paulo do lado. Mas ele falou: agora na minha ausência mais ainda, obedeçam mais ainda na minha ausência, porque nós temos, sim, a responsabilidade diante de outras pessoas, né? Tem outras pessoas que Deus colocou ao nosso lado para nos ensinar, para andar conosco. E é importante a gente, de certa forma, ter um companheirismo com alguém que Deus colocou ao nosso lado. Prestar contas de alguma forma para alguém que Deus colocou ao nosso lado. Será que você tem alguém assim, de confiança, que você sabe que tem uma palavra para você, que ensina você, que ouve você, né? Não, obviamente não é uma pirâmide, né? Que cada um tem que prestar atenção, né? Contas para alguém até chegar lá em cima, não. Mas tem alguém mais velho na fé, alguém que você considera um mentor talvez, e você se submete voluntariamente, até porque no sofrimento o mais importante é você falar com alguém, né? Não ficar com todas as emoções e dúvidas e incertezas dentro de você. Precisa de alguém, não pode se isolar, né? E tentar resolver as coisas sozinho. Deus com certeza tem alguém com quem você pode se abrir. Talvez é orar e perguntar: quem é essa pessoa, né? Deus me mostra quem pode ser. Mas no final, Paulo fala: na minha ausência mais ainda, porque vocês vivem com Jesus, né? No final a gente vive para Jesus o tempo todo. As pessoas do nosso lado podem ficar um tempo, mas talvez depois estejam ausentes por alguma razão, né? Mas Paulo está lembrando eles: Jesus está ao lado de vocês o tempo todo. Precisamos obedecer por causa dele, né? Precisamos obedecer a Ele a cada dia. Ele mesmo disse em Lucas 9:23: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus já levou a sua cruz, né? O seu sofrimento, né? A sua obediência, e o que nós façamos também por obedecer a Jesus é um tipo de cruz que a gente carrega diariamente. A gente obedece a Jesus e existe sempre algum tipo de sofrimento, né, envolvido por causa disso. Paulo até falou em 1 Coríntios 15:31: todos os dias enfrento a morte, irmãos. Muitas vezes foi algo físico, né? Uma ameaça, um perigo, mas ele estava morrendo para si mesmo também todos os dias, assim como nós morremos. Então, diariamente, a gente tem que obedecer Jesus, tendo ou não tendo alguém do nosso lado.
porque no final é Ele que vive em nós, né? Ele que nos dá o poder para viver. Não podemos nos apoiar em outras pessoas ao ponto delas se tornarem uma muleta para nós no crescimento cristão, né? Tem que ser com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus tem que estar bom. E o resto é resto. E graças a Deus por outras pessoas, mas não podem ser um tipo de muleta para nós. E aí ele fala, qual é essa obediência que eu quero ver na vida de vocês? Ele fala, ponham em ação a salvação de vocês. Ponha em ação. Obviamente ele não está falando em fazer a nossa salvação acontecer, ganhar a salvação, porque ele já está falando com pessoas salvas, né? Não com pessoas que não conheciam Jesus. Obviamente não tem nada que uma pessoa possa fazer para ganhar a salvação. Mas as pessoas que já receberam a salvação, pode chegar nelas e perguntar, você é salvo, né? Você acredita em Jesus? Você já recebeu esse sacrifício, essa demonstração do amor de Jesus em seu lugar, na cruz, pelo perdão dos pecados? Você já recebeu? Então você é salvo, agora ponha em ação, pratique, viva essa salvação e se esforça para crescer, para amadurecer. Você recebeu, né, esse dom, esse presente, agora viva de acordo com a salvação. Torne evidente a salvação em todas as áreas da sua vida. Então, obviamente, a obra de Jesus, a salvação na cruz, é completa. Não tem nada que a gente possa adicionar, não tem nada que a gente possa fazer para melhorar. É perfeito, é só receber. Mas diariamente a gente tem que decidir se submeter e viver de acordo com os princípios dessa salvação que nós recebemos. É isso que Paulo fala, ponha em prática, ponha em ação. A salvação deve ser vista de alguma forma pelos demais ao nosso redor. Então, será que eles estão vendo alguma coisa diferente, né? Ou será que a gente é igual a todas as outras pessoas do mundo também? E principalmente em relação àquilo que estava acontecendo na igreja em Filipos, ele falaria, vocês estão vivendo igualzinho os outros? Prevalece a briga, prevalece o orgulho, né? Prevalece as rixas, prevalece a inveja, a falta de perdão, a autoconfiança, prevalece isso igual a todos os outros? Ou é visível, é evidente que vocês estão colocando em prática a salvação de vocês? E ele diz também, com temor e tremor. Bom, o que depender de nós, né? Como Inácio falou, né? Viva como se tudo dependesse de você. O que depender de nós, leva muito a sério, né? Com temor e tremor, leva a sério a sua salvação. Jesus pagou muito caro para que você pudesse ser salvo, mas leva a sério, não no sentido que, eu tenho medo de perder a salvação, tenho medo de Deus, tenho medo de punição, mas eu tenho um receio de impedir de alguma forma essa obra que Jesus começou em mim, por causa do meu egoísmo, né? Por causa do meu orgulho, por causa da minha teimosia. Tenho receio de entristecer o Espírito através de alguma palavra, uma atitude, uma ação minha. O salmista falou em Salmo 19, 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então essa a preocupação, né, que a gente deve ter. Eu quero agradar a Jesus. Me ajuda, Senhor, né? E nós podemos, de certa forma, eu gostei muito de ter lido um comentário que deu essa interpretação. A gente pode ver a salvação também como solução. Porque salvação pode ser resgate, libertação, né? Pode ser segurança também. Então, procure as suas soluções, né? Opere as suas soluções. De outra forma, resolve os seus problemas, né? Mas como assim? Está com você também, está na sua mão. Deus deixou na sua mão. Use a sua mente, use os seus recursos, use tudo que Deus te deu para resolver os seus problemas. Porque no final, somos nós que vivemos aqui, somos nós que tomamos as decisões, somos nós que fazemos os planos e que colocamos tudo em ação.
nós não paramos de viver, né? Nós não somos robôs uma vez que a gente é salvo. E Deus toma controle total e mexe o braço como Ele quer. Ele deixou livre-arbítrio para nós. Nós podemos decidir. Então, resolve o seu problema, né? Encontre a sua solução. E a gente também vê, se é assim, né? Com certeza é com temor e tremor. A gente não pode se livrar dessa experiência. Porque no mundo nós temos aflições, temos incertezas, né? Temos problemas que a gente vai enfrentar. E pode ser com muito temor e tremor, de certa forma desnecessariamente, ou apenas com temor e tremor normal, que todo mundo vai enfrentar. O que eu quero dizer? Nós podemos passar por uma crise de ansiedade, uma crise de temor e tremor. Por quê? Porque se tudo dependesse só de nós, tira Deus, seria só temor e tremor. Não teria outra experiência, né? Porque é impossível enfrentar os problemas da vida só com os recursos que a gente tem, com as limitações que a gente tem. É impossível a gente enfrentar os problemas dessa vida. E quanto mais a gente tenta ser forte, né? Eu quero ser forte, eu sou confiante em mim, eu consigo, né? Só pensamentos positivos, vamos lá, a gente consegue. Quanto mais a gente depender de nós mesmos, dos nossos recursos, mais temor e tremor. Porque a gente não vai conseguir resolver. Mas temor e tremor, no básico, é uma reação normal. Vamos ter isso de alguma forma. Porque nós não fomos feitos, né, por Deus para enfrentar tudo sozinho. É impossível sobreviver nesse mundo só com o que a gente tem. Mas Ele permitiu que fosse assim. Porque a gente enfrenta a nossa fraqueza, a nossa limitação, né? As nossas incertezas, incapacidades. O que elas fazem para alguém que é salvo, né? E alguém que vai ser salvo, vamos dizer em breve, nos levam para os braços de Jesus. Quando a gente enfrenta os problemas dessa vida e a gente vê, eu quero viver, né, segundo Jesus deixou para a gente, mas com muito temor e tremor eu não consigo. O que a gente faz? A gente corre para Jesus. Isso que deve acontecer. A gente corre para o único que é capaz, para o único que é suficiente naquela situação. E o único que vive em nós e nos dá o poder para viver. E agora vamos ver o versículo 13 para ver o outro lado da moeda. Ele fala: ponham em ação salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus. Versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. E a gente vê esse lado da moeda também. É o que é o mais importante, né? Não olhe só para esse lado, vira também, e você vai ver, Deus está acima de tudo. Deus está operando em nós. E Ele, claro, infinitamente maior do que nós, né? Você vê o seu poder, a sua capacidade para resolver um problema, encontrar uma solução. Mas vira a moeda, você vê, Deus está operando. Então quem faz o quê? Nós fazemos, sim, né? Nós não somos, né, apenas aqueles que Deus faz tudo, não faço nada, vou me enfiar aqui no quarto e esperar alguma coisa acontecer. Não. Deus opera em nós. E principalmente nas circunstâncias difíceis, essa é a verdade do qual a gente tem que se lembrar. Quem está operando? Nós. Ele. Mas muito mais Ele do que nós. Porque Ele é infinitamente maior. E primeiro operando em nós, mas também através de nós. E Gálatas 2:20, né, esse lema de Paulo, nos mostra exatamente isso. Quando Paulo fala: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então quem opera? É Cristo, porque ele fala: eu já morri, né? Cristo vive em mim.
Mas a segunda parte ele fala, eu ainda vivo essa vida no corpo, né? Deus não tirou isso de mim, né? Ele me deixa viver nesse corpo, tomando decisões, né? Encontrando soluções. Mas como eu vivo essa vida? Pela fé no Filho de Deus. Ele vive em mim e eu vivo com fé que Ele está em mim, operando, né? Em mim e através de mim, fazendo o quê? O versículo 13 diz, efetuando tanto o querer quanto o realizar. E a gente precisa, inclusive, do querer, né? E quantas vezes a gente não quer, né? Graças a Deus já recebemos na salvação, assim que a gente entregou a nossa vida para Jesus, nascemos de novo e recebemos novos desejos, né? Recebemos a vontade de agradar ao Senhor. Antes disso, nem pensar, só agradar a nós mesmos, né? Mas a gente ainda luta com a nossa carne, que quer estar em primeiro lugar, que quer agradar a si mesmo, né? E nessa luta a gente precisa orar, Senhor, me dá o teu querer, me faz querer o que o Senhor quer. Eu não quero viver mais para mim, né? Não quero fazer as coisas que só agradam a mim. Eu quero a vontade do Senhor. E principalmente essa oração é importante quando eu sinto que não tenho vontade pelas coisas de Deus. Quando eu leio a palavra, eu sei o que a palavra passa, né? Qual é o querer de Deus, e na minha teimosia eu falo, agora eu não quero, né? É aquela coisa, quando a gente precisa mais orar, quando a gente menos quer, né? A gente mais precisa orar e falar com Deus. A gente precisa alinhar o nosso querer com o querer da palavra de Deus. E aqui mostra o querer que o Senhor tem para nós. Eu alinho a minha vida, o meu querer com a palavra de Deus, porque eu sei que aqui que está certo, não o que eu sinto, não as minhas emoções, mas a palavra me diz qual é o querer do Senhor. E aí a gente ora que a gente tenha o desejo, a vontade, o querer pelas coisas certas. E Deus vai trabalhar isso em nós, porque Ele efetuou o querer. Sem isso, a gente não conseguiria ir para o próximo passo, o efetuar, né? Começa com o querer. Então, assim que você percebe, estou querendo coisas que não estão alinhadas com a palavra, né? Então, ora, que Deus quer te dar o seu querer, a sua vontade, para também efetuar ou realizar. Porque Ele opera em nós, para que possamos pôr em prática a sua vontade, né? Pôr em prática, em ação, a nossa salvação. Isso é uma força que vem de dentro para fora, né? Ele opera em nós para, através de nós, operar o seu realizar. E se esse é o nosso desejo, o desejo acima de tudo, fazer a vontade dEle, você não acha que Ele vai fazer de tudo para fazer o realizar também? Ele vai fazer de tudo, né? Ele sempre nos ajuda a fazer a sua vontade. Ele vai abrir um caminho onde não tem. Ele vai abrir uma porta onde só, né, você não vê saída nenhuma. Uma porta que ninguém pode fechar. E ao mesmo tempo, Ele que pode fechar uma porta que ninguém mais pode abrir, né? Você achava, não, agora já entendi o que Deus quer fazer. Vou andar. Aí do nada fecha a porta. Mas não era isso? Obviamente não era, né? Deus fechou aquela porta e vai abrir uma outra. Mas se a gente quer fazer a vontade dEle, Ele vai fazer todo realizar também. Tem um versículo em Hebreus 13 que eu amo muito, que fala exatamente isso. Hebreus 13, 21, fala de Deus, que Deus os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dEle e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele quer que a gente faça a vontade dEle. Ele vai nos aperfeiçoar para que a gente possa fazer a vontade dEle e ainda operar em nós o que lhe agrada. É o pacote completo. Então, vamos orar como se tudo dependesse de Deus. E fazer a nossa parte como se tudo dependesse de nós. Mas é Ele que nos dá o querer e o efetuar. O que a gente precisa fazer? Principalmente se render
a obra dele, né? Se render por completo. Eis-me aqui, porque ele sabe melhor o que fazer em nós, né? Ele sabe exatamente o que precisa mudar, o que precisa ser corrigido. Então, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo. Você quer fazer, acima de tudo, a vontade de Deus? Você já chegou todas as suas circunstâncias ali e de repente se sente meio preso, né? Meio parado, não consegue sair. Você está no lugar em que você está pronto para fazer qualquer coisa que Ele mandar, para fazer a vontade dEle. Seja mudar de rotina, mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade, o que for. É nesse lugar que a gente sempre precisa chegar, totalmente pronto para fazer qualquer coisa, porque aí a gente é maleável, a gente é fácil para ser dirigido, direcionado por Deus, onde Ele quer. E assim cada dificuldade se torna uma oportunidade para ver o que Deus quer operar em nós. E no final isso é mais importante, quem nós somos em Jesus, quem é a pessoa que vai viver para toda a eternidade. Todo o resto vai ficar para trás, né? Todos os nossos bens, todas as coisas que a gente tem, o emprego que a gente tem. Vamos ver Deus em ação dentro de nós. Nós respondemos, nós fazemos com temor e tremor, mas assim que a gente deixar todas as rédeas com Jesus, Ele opera a sua vontade em e através de nós. Às vezes pode ser um processo um pouco mais prolongado, por quê? Porque Deus está operando às vezes nos bastidores e a gente nem percebe. E aí de repente a gente chega num momento em que a gente está percebendo que Deus já vem fazendo algo em nós, mas às vezes a gente se revolta um pouco, né? E aí o processo se prolonga um pouquinho, e até o Senhor abrir a nossa mente para outras alternativas, outras soluções que a gente nem pensou, pode demorar um pouquinho. Até a gente se abrir para o querer dele e o seu querer se tornar o nosso, pode demorar um pouquinho. Porque às vezes a nossa teimosia é muito grande, né? Nossa rebeldia ainda precisa baixar, né? E a gente se render. Mas às vezes pode ser um processo super rápido. Na hora que você percebe, é Deus que quer operar algo, você se entrega imediatamente pela fé e a solução vem exatamente naquele momento e você anda na dependência de Deus e você vê tudo se resolvendo. Pode ser assim, imediato também. Então a gente precisa lembrar que nessa sofrimento, nas circunstâncias que a gente passa, Deus é capaz de mudar tudo num segundo só. Mas às vezes Ele decide esperar um pouco porque a obra em nós é mais importante. E Ele vai cuidar de todos os detalhes no caminho também, com certeza. E aí os versículos de 14 a 16 nos dão agora algumas formas práticas. Como obedecer, como viver essa obediência na prática, no dia a dia. Versículo 14 diz assim: façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Qual a nossa tendência em circunstâncias adversas? Murmurar, né? Reclamar. Ai de mim, né? Tá tudo indo péssimo, né? O que eu vou fazer? E a gente vai, claro, reclamar das situações, que não está fácil para ninguém. Reclamar de outras pessoas, talvez envolvidas, né, naquela situação. Reclamar para outras pessoas, coitadas, né, daquelas que têm que ouvir as nossas reclamações o dia todo, né, todo dia. Não tem nada a ver, talvez, com aquela situação para outras pessoas. E a gente reclama para o Senhor e às vezes contra Deus. Deus, como pode permitir uma coisa dessa? Como o Senhor pode deixar uma coisa dessa acontecer? E Paulo usa aqui no original até uns termos que lembram o leitor imediatamente, leitor original,
das murmurações de Israel no Egito, onde Deus mostrou todo o seu poder, todas as suas maravilhas, né? Através da provisão, providência, né? E o povo só reclamando. No Egito era melhor, no Egito a gente tinha o que comer, né? Agora a gente está aqui no deserto, Deus nos trouxe aqui para morrer. Aí Deus mandou o maná, a gente não aguenta mais maná, Deus mandou a carne, né? A gente já não agora quer outra coisa, sempre reclamando. Nunca é o suficiente. Mas Deus provendo, Deus fazendo os milagres. Então, façam tudo sem queixas, sem discussões, sem se queixar, inclusive, dos métodos ou das ferramentas que Deus usa. Porque Ele tem um caminho melhor, maior, né? Pensamentos maiores, mais altos, planos mais altos do que nós. E a gente tem que tomar o maior cuidado para não desenvolver um espírito de murmuração, né? Uma atitude de murmuração, que às vezes parece até uma competição, não é? Alguém começa a falar sobre algo ruim, doença, né? Eu estou passando por isso, por aquilo. Aí a pessoa fala, isso é nada, eu estou passando por aquilo, né? E parece uma competição, não, eu estou pior do que você, né? Eu ganhei. Não é isso, né? Eu estou passando perrengue, não consigo pagar todas as contas. A minha conta de luz já foi cortada, né? Competição não é competição, né? Aí fala do clima, fala da política, fala mal de tudo, né? Uma tarefa difícil para cada um de nós, que de repente essa semana você vai adotar. Tenta passar um dia inteiro se policiando para não reclamar, né? Primeiro em palavras, antes de você fazer algum comentário, não, deixa quieto, é só uma reclamação. Tente passar um dia assim. Se você conseguir, aí tenta se policiar nos pensamentos, né? E aí outros 500. É muito difícil. Só para a gente acordar e realmente entender o quanto a gente reclama, murmura, né? Está difícil? Está difícil. Mas Jesus está conosco. Ele fala, não se queixar e discutir, talvez até com os irmãos, né? Faz o quê? Mostra ao mundo que nós somos filhos de Deus. Que nós confiamos em Deus, que Ele está no controle, que Ele permitiu. Ele está no controle, que Ele tem um plano, Ele vai dar alguma solução em tudo isso. E isso nos torna diferentes do mundo. Ele fala no versículo 15, para que venham. Vocês já são, mas para que seja evidente. Porque vocês estão em Cristo, porque Ele vive em vocês. Vocês já são diferentes, mas que todos possam ver que é uma conduta diferente. Vocês precisam viver de uma forma que os outros vejam que vocês são de fato puros e irrepreensíveis, porque Deus os fez assim santos, né? Declarou santos. Ainda falta muito na prática, mas Ele está nos santificando também. Mas que a gente possa viver acima de uma repreensão, acima de alguém falar, que falha, né? É igual a todo mundo, né? Sim, a gente é igual a todo mundo, mas a gente recebe o perdão de Deus, a graça de Deus e amadurecemos, né? Que diferença o mundo pode ver em nós? Se nós reagimos e vivemos da mesma forma, se nós reclamamos logo, se nós murmuramos na primeira, né, que acontece. Será que é possível explicar a nossa vida apenas baseada nas coisas que são visíveis para todo mundo, coisas desse mundo, né? Alguém olha e consegue explicar tudo o que acontece na sua vida por causa da sua personalidade, por causa das suas habilidades ou do jeitinho, né, que você tem, que você dá. Então a gente é igual a todo mundo. Ou será que tem uma explicação que só se baseia em Deus? Que alguém olha para a sua vida e não tem como explicar como você está desse jeito ainda, né? Sobrevivendo ainda, e fala, tem que ter alguma força maior por trás. A única explicação é que Deus está operando alguma coisa nessa pessoa. E a gente tem que se perguntar, o que em nós poderia despertar interesse em alguém por Cristo?
O que tem em nós? É tudo explicável facilmente por causa de quem nós somos, todas as coisas que a gente tem, que a gente vive, ou existe uma explicação que só é possível porque Deus está na nossa vida? E assim o contraste vai ser totalmente visível. O contraste entre luz e trevas, né? A gente vai aqui falar brilhar como estrelas no universo. Não vou entrar na astronomia, né? Mas obviamente é um poder muito grande só do nosso Sol, né? Nem falando das outras estrelas que são muito mais poderosas. Mas porque Jesus brilha em nós, essa luz vai brilhar. E a luz de Cristo em nós vai ser cada vez mais forte, porque o mundo está, jaz o maligno no mundo, né? Está indo do mal para o pior. O mundo é escuro, é corrompido, é depravado. Mas a vida cristã é absolutamente o oposto. Nós podemos brilhar a luz de Jesus na medida em que a gente não se queixa, não murmura, em que a gente tenha perseverança e resiliência diante das circunstâncias difíceis. Porque o que o mundo faz? Fugir. O mundo se entrega facilmente às paixões. Quantas pessoas nas altíssimas posições hoje em dia não aguentam viver a vida a não ser baseado nas drogas? Por que existem ainda tantas, o crime organizado com as drogas? Porque tem alguém pagando, E alguém precisa daquilo porque não consegue viver essa vida mais sem a dependência das drogas. Porque as demandas são grandes, As responsabilidades são enormes, Mas nós temos uma fonte diferente para passar por esses problemas que nós também enfrentamos. Não é o vício, que vai nos sustentar ou vai nos, na verdade, enganar, que a gente ainda está vivendo de alguma forma, passando essa vida de alguma forma. Não. A verdadeira vida está em Jesus. E as pessoas precisam ver isso cada vez mais. 1 Pedro 4,4, Pedro nos lembra que eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Eles acham estranho, mas você não bebe, Mas você não sai para esquecer tudo isso que você está vivendo, E faz umas doideiras ou se lança na imoralidade. Não. Então como você consegue? Qual o segredo da sua vida? E a gente fala Jesus. Jesus é a força para a gente viver essa vida. É difícil, sim, é com temor e tremor, mas Ele que vive em nós e opera o querer e o efetuar. Mas Paulo ainda traz um outro aspecto aqui, no versículo 16, que também é muito importante, que ele fala retendo firmemente a palavra da vida. Em que a gente se agarra? Em que a gente se agarra nessa hora? O que as pessoas veem? Quais são os nossos refúgios? Aquilo que a gente recorre? Mais uma vez, são as mesmas coisas que as outras pessoas têm? É algo que qualquer outra pessoa poderia ver como solução? Eu tenho a minha poupança, sei lá, sempre vou dar um jeito. Ou, porque tenho muitas pessoas em quem eu posso me apoiar. Qualquer outra pessoa pode viver assim também. Mas em que a gente se agarra? É na palavra, É na palavra de Deus. A gente se lança nas promessas de Deus, porque é isso que nos sustenta. E é coisa que, para qualquer pessoa que não conhece Jesus, não faz sentido. Essa palavra ultrapassada, antiquada, não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Você vai tirar o quê daqui? Mas a gente lê essa palavra e Deus nos dá uma promessa para a nossa situação e a gente se agarra nisso. Isso se torna uma âncora para a nossa vida, um firme fundamento para que a gente possa passar por aquela circunstância. Isso não faz sentido para o mundo, mas para nós é aquilo que nos sustenta. No final a gente se agarra nessa palavra e a palavra que é Cristo. Mas Paulo ainda joga um outro aspecto aqui, ele fala, vai chegar o dia de Cristo e eu quero me orgulhar de vocês. Eu quero que vocês continuem firme e forte no Senhor.
que vocês continuem colocando em ação a sua salvação. Porque Paulo sempre viveu para quê? Para pessoas. Nem para si mesmo, nem para, sei lá, a instituição, igreja que ele plantou, ou o que seja, mas por pessoas. Onde ele passou, ele trabalhou muito, ele sacrificou muito. E existia uma possibilidade dessas pessoas não continuarem no Evangelho, não continuarem colocando em ação a sua salvação, não continuarem fortes no Senhor. E ele falou: eu não queria que o meu trabalho fosse em vão. Só que o meu trabalho, talvez de anos, vai ser em vão se vocês largam essa vida, se vocês não vivem o Evangelho. Porque depende de cada pessoa viver o que recebeu. Cada pessoa falar dia após dia: Senhor, eu quero o teu querer. Eu quero viver para ti. Eu desejo Jesus acima de todas as coisas. Eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero que essa mudança que houve em mim se torne evidente nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes. E Paulo fala: caso contrário, todos os anos que eu investi, inclusive em vocês, vão ser inúteis. Eu não quero que isso aconteça. Isso é importante para nós. Nós precisamos viver de uma forma digna do Evangelho, porque outras pessoas já semearam na nossa vida, porque outras pessoas já sacrificaram muito, para investir na nossa vida cristã. Todo bom conselho é só bom se é seguido, se é aplicado, Depende de dois lados. Por isso, num aconselhamento, assim que a pessoa fala: eu não recebo o que você fala, eu não vou pôr isso em prática, acabou o aconselhamento, não tem mais como continuar. Todo conselho bom, tudo que é investido é só bom se é vivido. E a gente precisa pôr em ação a nossa salvação também. E isso vai resultar em alegria. De novo, o tema da carta de Filipenses: alegria. Versículos 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Mais uma vez, outras pessoas entram, Qual é a dinâmica com outras pessoas? Obviamente, Deus usa muito no sofrimento. Vocês vivem daquele jeito, Deus faz a sua parte, que é a maior parte, que é tudo. Mas tem outras pessoas como eu. Eu estou aqui como um sacrifício sendo derramado sobre o serviço de vocês. Ele se viu como oferta derramada, que era uma prática no Antigo Testamento, que além de você apresentar um animal para o sacrifício, ainda tinha uma oferta derramada, um vinho derramado sobre esse sacrifício. Uma bênção extra, um sacrifício a mais. E Paulo fala: eu sou essa bênção extra sobre o sacrifício de vocês, um sacrifício extra sobre o serviço de vocês para Deus, por Ele ter entregue a palavra, por Ele estar orando dia e noite, por Ele viver até o exemplo de dar a sua própria vida por amor a Jesus, porque Ele já, pelo jeito, estava se vendo caminhando para a execução. Eu estou sendo derramado, Ele fala. Eu já estou me vendo morrendo como mártir. Mas alegrem-se, porque tudo isso eu estou seguindo Jesus. Se alegrem comigo, não por causa da minha morte, mas porque eu estou colocando em ação a minha salvação. Eu quero que vocês sigam o mesmo exemplo. Da mesma forma, nós podemos ser uma bênção extra, sendo derramada sobre a vida de outra pessoa que está em sofrimento. Como? Na medida em que nós deixamos correntes de água viva, que é o Espírito Santo, fluir através de nós, Deus operando em nós e através de nós, e derramamos isso sobre outras pessoas, fazemos parte do serviço de outras pessoas e nos alegramos porque sabemos
que outros estão servindo a Deus em fé. E nós fazemos alguma parte nisso. Deus nos usou de alguma forma naquilo, por causa daquilo que nós derramamos sobre essas pessoas. E Paulo queria que eles estivessem alegres com ele, mesmo na morte, porque no final ele só estava seguindo o exemplo de Jesus, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, mais uma vez, é uma alegria que não se baseia em circunstâncias, que estava ruim para Paulo, estava ruim para eles, né? Mas ele fala: alegrem-se. Alegrem-se numa vida que já morreu com Cristo, que já morreu para esse mundo, que deixa Cristo e o seu poder viver e operar em e através de si. E no final, para a glória de Deus, aconteça o que for. Aconteça a morte, aconteça uma piora nas circunstâncias, aconteça algo inesperado, mas deixa Cristo viver em e através de você. E assim a gente vai pôr a nossa salvação em ação, Ele vai efetuar o querer, né, e o realizar, e a gente vai ver essa dinâmica entre nós, Deus e outras pessoas, trabalhando para uma solução, para uma libertação, né, para um resgate e para um alcance maior do Evangelho nesse mundo, onde a gente vai brilhar como estrelas. Que as pessoas vejam isso em nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos mostrar, Senhor, qual é o Teu querer, qual é a Tua vontade, Senhor, mas também qual é o Teu poder, qual é o efetuar, Senhor, o realizar em nós. Obrigado que Tu operas maravilhas em nós, que Tu já começaste, Senhor, desde o dia da nossa salvação, e antes disso, Senhor, já planejando, operando, Senhor, em nós. Obrigado, Senhor, por nos tornar filhos de Deus e por nos dar tudo o que nós precisamos para essa vida e para uma vida, Senhor, piedosa, uma vida que agrada a Ti, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo em nós, e nós Te pedimos, Senhor, que isso se torne evidente cada vez mais para as pessoas ao nosso redor, para esse mundo, Senhor. Nos capacita para viver o Evangelho, Senhor, a Tua salvação em nós. E nós Te pedimos, Senhor, que em todas as circunstâncias difíceis que nós passamos, que nós possamos ver que o Senhor já nos deu o que nós precisamos e que o Senhor vai abrir a porta no tempo certo. Que o Senhor nunca é cedo demais nem tarde demais, mas no momento certo haverá uma solução, haverá uma saída, Senhor, para todos nós. E nós Te pedimos, Senhor, por perseverança, resiliência, Senhor, paciência nesses processos, às vezes dolorosos, Senhor, na nossa vida, de passar por provações e tribulações, Senhor, mas queremos estar com a cabeça erguida, com a cabeça, Senhor, e os pensamentos em Ti, fazendo o que está no nosso alcance e vendo o Senhor operar além de tudo que nós poderíamos fazer. Nós cremos, Senhor, na Tua soberania, no Teu poder, Senhor, que Tu tens todo o poder, toda a sabedoria e que Tu vais, Senhor, levar a gente no caminho certo. Por isso Te agradecemos, Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa semana, abençoe, Senhor, nossos caminhos, nossas escolhas, Senhor, as decisões que a gente precisa tomar ou ainda nem sabe, Senhor, que vai tomar lá na frente, mas Tu estás conosco. E nós Te agradecemos por andar conosco, Senhor, nesse caminho, por já ter andado, Senhor, lá na frente. E por isso nós apenas Te seguimos e sabemos, Senhor, que um dia estaremos na Tua presença. Abrimos os olhos, Senhor, abriremos os nossos olhos e estaremos na Tua presença para todo sempre. Obrigado por completar a boa obra que o Senhor começou em nós. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.